Boa noite, pessoal. Hoje é dia 3/10/2023. Vamos iniciar nossa aula de número 2 no módulo Elaboração do Orçamento Empresarial. Bom, ontem nós fizemos aqui uma breve introdução, falando sobre o orçamento empresarial. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. E nós falamos bastante, pessoal, sobre o que é o orçamento empresarial. Até trouxe um vídeo explicativo, foi muito bom. Se você não teve condição de estar com a gente na aula ontem, depois você assiste a aula. Está disponível lá no Classroom, tá bom? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Obrigado. Bom, pessoal, nós falamos bastante na aula de ontem, fizemos aí uma breve introdução sobre a elaboração do orçamento empresarial, sobre o que é o orçamento empresarial. Então, nós vamos lançar todas as nossas despesas, depois a gente vai lançar quanto nós ganhamos ao vender os nossos produtos, e aí a gente vai fazer um cálculo bem simples, o valor que eu vendi menos o valor que eu gastei para vender aquele produto, inclusive o valor de compra daqueles insumos. E aí eu vou chegar a um determinado valor, e esse valor, ele, se for positivo, eu vou usar esse valor para fazer novos investimentos. Se for um valor negativo, eu vou ter que tomar algumas ações para eu poder melhorar a minha empresa. O que acontece? Eu fiz o meu orçamento empresarial. Vamos elaborar esse orçamento empresarial. No final das contas, digamos que ele fechou de forma negativa. O que eu devo fazer? Bom, a gente fez um planejamento. A gente planejou que o nosso orçamento seria positivo. Mas imagine que esse negócio deu negativo lá no final. Nós gastamos mais do que nós ganhamos. É um problema sério, porque aí eu vou ter que recorrer a um banco para tirar dinheiro para poder suprir essa necessidade. Eu vou ter que recorrer a um banco para tirar dinheiro para poder honrar os meus compromissos, já que o dinheiro que está em caixa não dá para honrar os meus compromissos. E para isso, para eu ter essas informações o mais rápido possível, eu tenho que fazer o fluxo de caixa, acompanhar o fluxo de caixa, porque é no fluxo de caixa que eu vou conseguir identificar se a minha empresa está vendendo bem, se a minha empresa está vendendo mal, se o fechamento do dia foi positivo ou negativo, se eu tinha que pagar um fornecedor e eu não paguei. Então tudo isso está lá no fluxo de caixa. E é através desse fluxo, que a gente vai conseguir as informações para fazer o balanço, para fazer o orçamento empresarial para um semestre, para um ano, para um trimestre. Aí depende muito do tamanho da empresa, e da política de cada empresa. Tá? Não existe uma regra geral. Não todo mundo é obrigado a elaborar um orçamento anual. Não, isso aqui não existe uma obrigatoriedade. A empresa, ela por si só, ela compreende que precisa ser feito, no mínimo, um orçamento anual. Por quê? Porque se eu pretendo fazer algum investimento no meu negócio, eu tenho que saber quais são as fontes, de investimento. Eu tenho que saber de onde vem o dinheiro que eu vou fazer os investimentos. E eu quero fazer investimento em quê? Como eu vou fazer os investimentos? Onde eu vou fazer os investimentos?
Então, por isso que eu tenho que ter o meu balanço, né, o meu orçamento empresarial. O planejamento. Quando a gente fala do orçamento empresarial, é o planejamento, né, que a gente vai fazer dos investimentos futuros. A gente vai planejar em cima do que a gente ganha, lógico. Com base no que? Nos anos anteriores. Então não é muito difícil. A dinâmica do orçamento empresarial ela é bem simples. Então eu vou analisar o meu balanço patrimonial, o meu fluxo de caixa do ano anterior, com os dados que eu tenho, eu vou fazer uma programação ou vou elaborar o meu orçamento para o próximo ano. Então, se a minha empresa, né, esse ano nós conseguimos ali valor líquido, ou seja, quando eu falo de valor líquido, eu estou falando do valor bruto menos as despesas e no final eu tenho um valor líquido, que é o valor que sobrou no meu caixa. Imagine que a minha empresa em um ano conseguiu ter no caixa R$ 1 milhão. Então eu tenho 1 milhão no caixa da minha empresa. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vamos planejar, né? Vamos investir ele em um CDB, vamos investir ele em poupança, vamos comprar títulos do governo, vamos fazer investimentos em prédio, vamos comprar casas, vamos comprar uma fazenda. Aí você vai decidir o que você vai fazer com esse dinheiro. Vamos comprar uma outra empresa, né? Então você vai decidir o que você vai fazer com esse dinheiro. Mas para você tomar essa decisão, você tem que fazer o quê? Elaborar o orçamento empresarial, exatamente para você ter um norte, né? Para você ter uma direção, para você ter um caminho, porque senão você não sabe onde você vai chegar. E quando você tem um norte, você tem um caminho, você tem o orçamento já planejado, elaborado, você já tem um caminho para seguir, um caminho para trilhar. Então, vem aqui os gestores, né? Pessoal da administração, da empresa, né? Os gestores, diretores, reúnem uma mesa bem grande e começa ali a discutir o futuro da empresa, o futuro do negócio. E ao discutir esse futuro, eles vão chegar em um consenso do que deve ser feito. Então, a parte da diretoria, juntamente com a parte ali das gerências de cada setor, vai montar ou vai elaborar, né, um orçamento empresarial. Uma vez que esse orçamento já foi montado, elaborado, está pronto, ele vai ser enviado ali para o departamento administrativo da empresa. E eles vão seguir à risca, né, aquele orçamento. Então todo mundo vai trabalhar em cima daquilo ali, porque já foi decidido, já foi batido o martelo. Então agora é só a parte operacional, né, que é a parte administrativa, a parte de produção e encaixando as coisas para poder fazer cumprir, né, aquele orçamento que já foi proposto pela direção da empresa, né, pelos gerentes. Então é muito simples, né? A dinâmica do orçamento empresarial é muito simples. Então a gente analisa, né, quanto a nossa empresa ganhou e faz uma projeção futura do quanto ela vai ganhar e do quanto nós podemos investir em uma nova máquina, em uma propriedade rural, em uma nova empresa e assim sucessivamente, ou em um novo produto, certo? Vamos entrar um pouquinho aqui no conteúdo. Elaboração de orçamento empresarial. O orçamento empresarial permite que você olhe para o futuro do negócio e planeje o seu sucesso financeiro nos mínimos detalhes. Então é olhar, né, para o futuro e planejar, né, o sucesso financeiro do meu negócio. Não existe o sucesso financeiro sem planejamento. Não existe. O cara ganhou na Mega Sena. Tá, aí ele ganhou 50 milhões, 30 milhões. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Né? Aí começa o planejamento. Tem muita gente que ganhou 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões e hoje não tem absolutamente nada. Existem cantores sertanejos que surgiram em um momento e um ano, dois mais ou menos de sucesso, e de repente esses caras desapareceram. Caras ganharam uma fortuna, ganharam milhões e hoje está morando de aluguel, às vezes está morando na empresa que trabalha. Então, assim, não soube
administrar e não soube fazer um planejamento do sucesso financeiro do dinheiro dele nos próximos anos. Então ele ganhou uma fortuna, mas não soube gastar essa fortuna. E essa fortuna foi tudo rala abaixo. Então existe muita gente que tem oportunidade na vida, né, de ganhar muito dinheiro, mas não aproveita essa oportunidade. Ganha muito dinheiro, na verdade. Tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Ganham muito dinheiro, mas não faz um planejamento financeiro, né? Ele não olha para o futuro. Quanto eu vou ter no futuro? Como que eu vou investir? Como que eu vou organizar isso daqui? E muitos acabam perdendo aí a sua fortuna antes mesmo, né, de ele fazer qualquer coisa, né? Só gasta e pronto, acabou. Fica só a vontade, né, de ter. Tem herdeiros, eu estava olhando alguns herdeiros de alguns artistas famosos que recebe a herança, né? E aí ele tem que vender a herança porque ele não tem condição financeira de tocar. Por exemplo, eu vi uma casa, a pessoa recebeu uma casa de herança. Aí ele teve que vender a casa porque ele não tinha condição financeira de manter a casa. Então pensem como que a situação é complicada. Porque ele não tinha um planejamento. A pessoa que deixou aquele imóvel para ele também não fez um planejamento, né? Ele tinha um salário fixado e ele gastava aquele salário todo mês com as despesas daquele imóvel. Não tinha um planejamento futuro financeiro. Acaba que depois, né, a pessoa não consegue, né, e acaba vendendo, às vezes abaixo do custo, porque não tem condição de manter o negócio funcionando. E acontece demais em empresas, né, que os pais ali começaram o negócio, desenvolveram o negócio, e de repente os pais morrem, né? Os filhos vão lá, pegam a herança e não tem uma estrutura psicológica, não tem um conhecimento de nada, não consegue dar continuidade no negócio. E aí o negócio vai definhando, né, até acabar. E aí eu falo assim, bom seria, né, se tivesse um planejamento financeiro desde o pai para os filhos, né? Se os pais preparassem os filhos para receber essa herança. Ó, meu filho, nós temos uma empresa, né? Essa empresa já vem de família, né? O vovô cuidou da empresa, passou para o papai quer ensinar você para que você também no futuro continue dando andamento nessa empresa, continue tocando os negócios, para que esse negócio possa, né, continuar de geração em geração. Mas isso não acontece. Às vezes o cara é empresário, mas forma um filho em medicina. Aí o filho quer ser médico e não quer saber da empresa, né? E aí a empresa dele vai acabar, né? Quando ele morrer, o filho não vai querer saber do negócio dele. Então, se você tem um negócio, o seu negócio é bom, é um negócio que dá uma rentabilidade boa, que você vê que aquilo ali pode aumentar, pode crescer, pode ser algo grandioso, então passe isso para seus filhos, né? Tenta ensiná-los a conduzir aquele negócio para quando você morrer eles possam dar continuidade naquilo ali, né? Tem muitos pais que têm medo de ensinar os filhos, de colocar os filhos dentro do negócio. E é um medo que a gente não pode ter, né? A gente tem que colocar os nossos filhos para tomar conta do negócio, para eles aprenderem de fato, né, sobre aquele negócio que a gente conduz. E isso é muito bom, porque aí no futuro essa empresa nunca vai acabar, ela vai sempre ter alguém, vai sempre ter um sucessor. Porque quando a gente não tem um sucessor, né, a nossa herança ela acaba, né? O nosso negócio ele definha e ele acaba. Na prática, é um documento com as projeções nas receitas e despesas do negócio que permite planejar quais serão os investimentos e estratégias financeiras do próximo ano, semestre ou trimestre. Como eu disse a vocês, não existe uma regra geral. Não, existe uma lei que diz que a empresa precisa elaborar o orçamento empresarial trimestral, semestral. Não. Geralmente as empresas, as estatais, né, que são empresas governamentais, elas precisam sim, elas são obrigadas, mas as empresas privadas, elas não são, né, obrigadas, até porque elas, por exemplo, o cara que é o dono de uma empresa, ele não tem que dar satisfação da parte administrativa da empresa dele para ninguém, né, só para ele mesmo,
e para os seus colaboradores, caso algum tenha interesse em saber alguma coisa ali do negócio. Mas ele não tem que dar satisfação para o governo, né? É diferente das empresas, das estatais aí, que são as empresas governamentais, que os diretores precisam prestar conta de tudo que é feito. E aí eles precisam, sim, é uma obrigação eles fazerem ali, elaborar o orçamento empresarial, né, e publicar isso no Diário Oficial da União. Bom, vamos aqui mais à frente. O que é o orçamento empresarial? O orçamento empresarial é um instrumento fundamental do planejamento financeiro, que permite projetar as receitas e despesas da empresa em um determinado período. Esse documento costuma ser elaborado anual, acho que é a mesma coisa aqui. Acho que ele foi repetir. Vou passar aqui. O objetivo primordial do orçamento é o mesmo para qualquer empresa: gastar menos do que ganha e aumentar os seus lucros. Bom, isso aqui é um ponto, né, a ser analisado. Qual que é o objetivo principal de elaborar um orçamento? Né? Gastar menos e ganhar mais, né? Gastar menos do que ganha. Ou seja, ontem nós falamos muito, né, sobre gastar menos do que ganha. Eu até citei a questão do governo federal, que anda gastando muito, né? Anda gastando mais do que o que está ganhando. Tá? Já chegou aí na casa dos quase 80 bi, né? Que gastou a mais do que arrecadou. E isso é muito ruim. 80 milhões. Então, quase 80 milhões aí que já foi gasto a mais do que poderia gastar. E isso não pode acontecer. Se isso fosse uma empresa privada, ela já teria quebrado, né? Mas como é, né, uma empresa pública, a máquina pública, então a máquina pública ela não quebra tão fácil. Por quê? Nós temos, né, uma dívida. E essa dívida ela aumenta, então ela não quebra. A máquina pública ela não quebra, mas aumenta a dívida. Então, cada vez que o governo gasta mais do que arrecada, nós estamos devendo, nós estamos aumentando a nossa dívida. E isso faz com que aumente a inflação, taxa Selic, futuramente isso não é bom. Mas se fosse uma empresa, já teria quebrado. Né? 80 milhões, né? Uma empresa para ter um capital de 80 milhões tem que ser uma mega empresa, tem que ser uma empresa muito grande. Senão ela não consegue sobreviver, né? E aí, quando nós falamos, né, de gastar menos do que ganha, toda empresa precisa gastar menos do que ganha. Senão não prospera. Nada prospera dessa forma. E aí, um dos grandes objetivos, né, do orçamento é exatamente isso: planejar o futuro da empresa, para que ela possa gastar menos do que ela vai ganhar. Mas também um dos grandes objetivos é fazer novos investimentos. Para quê? Aumentar os lucros. Então, toda vez que eu faço um novo investimento na minha empresa, eu faço visando aumentar o meu lucro. Então, a empresa ela precisa de investimentos. Se nós não fizermos investimento no negócio, ele vai definhando e de repente, né, acaba, ele deixa de existir. Então, nós temos que fazer investimentos, né, constantemente temos que estar investindo no negócio. Aquela pessoa que pega o dinheiro do negócio dele e investe em fazenda, em carro de luxo, em barco, dificilmente o negócio dele vai bem. Hora ou outra o negócio dele vai ter recaída. Nós podemos investir em barcos, em casa, fazenda, sim, quando o nosso negócio já estiver ali num patamar muito bom. Ah, não, a minha empresa agora já chegou no nível para a cidade em que ela se encontra que não dá mais para crescer. Não dá para eu conseguir mais clientes nesse lugar. Então, eu não posso fazer mais investimento no meu negócio.
Então, a partir de agora, todo o dinheiro que entrar, eu vou investir em outras coisas. Fazendas, iates, lanchas, carrões. Aí eu posso, né? Porque o meu negócio já chegou num patamar, digamos assim, muito bom, né? E eu não vou ter como mais investir nesse negócio. Agora eu vou ter que investir em outras cidades, né? Abrir um negócio em outra cidade, talvez, né? Porque aqui na cidade onde eu resido, o meu negócio já chegou no máximo, ele já atingiu o pico máximo que ele poderia atingir. Então, eu vou ter que investir em outras coisas. Mas a empresa ela precisa. A importância de elaborar um orçamento empresarial. O orçamento empresarial funciona como um mapa para guiar suas decisões financeiras durante os próximos meses ou um novo ano que se inicia. Então, quando a gente olha, né, para o orçamento empresarial, a importância dele. Por exemplo, os diretores, gerentes, a parte administrativa da empresa vai, como eu disse a vocês, vão se reunir, vão tomar algumas decisões para os próximos anos. E isso vai ser registrado, né, documentado, e depois vai passar para a parte operacional, para a empresa poder executar o trabalho. E aí a empresa, né, a parte ali operacional, parte administrativa, vai executar todo o orçamento que foi passado que deve ser feito. Então já existe um planejamento, né, feito, né, já existe metas traçadas, objetivos concluídos, né, objetivos traçados. Então agora é só trabalhar para alcançar esses objetivos, trabalhar para alcançar essas metas. Ao criar esse documento, você consegue fazer um diagnóstico financeiro do negócio a partir dos dados passados e fazer uma projeção necessária para evoluir no futuro. Lembra que eu falei para vocês que nós pegamos, né, todos os dados do ano anterior, do semestre anterior ou do trimestre anterior. Então nós pegamos os dados, né, tudo que nós vendemos, tudo que nós pagamos, quanto nós ganhamos ali do valor líquido, e aí a gente vai fazer uma projeção futura. A gente vai elaborar o orçamento para os próximos anos. E aí a gente vai conseguir, né, elaborar um orçamento ali perfeito. A gente vai conseguir ali mencionar nesse orçamento quanto nós vamos ganhar, né, quanto nós vamos gastar. Pode ter oscilações ao longo do ano? Sim, pode ter. Por exemplo, existem alguns fenômenos naturais que nós não esperamos, mas que pode acontecer. Por exemplo, vem um furacão, vem um tufão, vem uma ventania, arranca o telhado da empresa, pegou fogo. Então são alguns fenômenos naturais que podem acontecer e que vai sim interferir nesse orçamento. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer reajustes dentro do orçamento caso isso aconteça, né? Aconteceu uma queda de energia, nós ficamos sem produzir 2 dias. Vai interferir, né? Tudo isso nós vamos ter que tomar algumas ações, tanto para evitar que aconteça, mas se acontecer, nós temos que ter algumas ações também para poder recuperar aquele tempo que a gente perdeu, né? Seja no final de semana, né? Seja no feriado, a gente vai ter que recuperar o tempo perdido, né? Imagina a produção de uma empresa, né? Por exemplo, como uma usina produzindo açúcar, que ela vai ali por hora, ela produz ali mais ou menos quase 300 mil reais por hora de açúcar ou mais. Aí você imagina ela parada lá por 2 dias, né? É um prejuízo muito grande para a empresa. Então ela precisa depois trabalhar para recuperar esse prejuízo. Ao criar esse documento, você consegue fazer um diagnóstico financeiro do negócio a partir dos dados passados e fazer projeções necessárias para evoluir no futuro, assumindo uma visão de longo prazo das finanças. Então eu consigo ter uma visão, né, a longo prazo das minhas finanças, como que está as minhas finanças, como que as minhas finanças estarão daqui
6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, né? Como que vai estar o meu negócio daqui a 1 ano, né? Onde eu pretendo chegar, quantos colaboradores eu pretendo contratar, quais os tipos de colaboradores, né? Quais são as nossas metas para o futuro. Aí a gente precisa planejar essas metas. Se a gente não planejar, a gente não consegue atingi-las, né? Se você não tem um alvo, como que você vai acertar o alvo? Imagina que você está com a flecha aqui, né? Aí você está apontando ali para o alvo. Aí de repente não tem alvo. O que você vai acertar? Você está com a flecha. E agora, eu vou acertar onde? Aí você fica procurando, né? Procurando. Aí de repente você vê um alvo. Aí você olha, tá longe demais. Eu preciso criar uma estratégia para chegar mais perto. Aí você vai aproximando, cria uma estratégia, chega mais perto, né? Observa se dá para você acertar e aí você lança a flecha. Aí você acerta o alvo. Mas para você acertar o alvo, você precisa ter ele. Por isso que a gente fala que quando a gente fala da importância de elaborar, né, um orçamento empresarial, é exatamente criar o alvo. Então eu vou criar o alvo. Quando eu faço o meu orçamento, eu crio o alvo. E agora, na execução, né, a parte ali que vai executar, a parte administrativa, né, a parte ali onde vai executar todo o processo, né, de produção. Então, essa parte administrativa, processo de produção, é exatamente, né, a flecha que está sendo mirada no alvo. Então, as flechas vai em direção ao alvo. Então, toda a parte administrativa, a parte ali de manutenção, a parte de produção, é exatamente as flechas que estão sendo lançadas em direção ao alvo. E aí a gente consegue atingir o alvo. Mas, por exemplo, a empresa está trabalhando a todo vapor, né? Os colaboradores, a parte ali administrativa, a parte de vendas, a parte de emissão de notas fiscais, está todo mundo trabalhando a todo vapor. Mas nós não temos um alvo, né? Nós estamos trabalhando a esmo. Imagina um barco que sai, né, Imagina o barco sai do Rio de Janeiro. Para ele sair do Rio de Janeiro, imagina um barco com 300, 400 containers. Aí ele vai sair do Rio de Janeiro, mas ele vai sair para quê? Ele tem que ter um destino, ele tem que ter um alvo, ele tem que saber para onde ele está indo. Ele não vai sair do Rio de Janeiro sem um destino, ou sem um alvo, ou sem saber para onde ele tem que ir. Então ele vai sair sabendo para onde ele vai, quantos dias ele vai ficar em alto mar. Então ele sabe quantos dias ele vai ficar em alto mar, né, até chegar ao destino final. Por que que ele sabe de tudo isso? Porque ele fez um planejamento. Então existe alguma coisa que pode acontecer para influenciar nesse planejamento? Sim, como eu disse a vocês, alguns fenômenos naturais, vai que pega uma ventania, as ondas estão muito altas, e aí o que, que acontece? Eles têm que ter insumos para mais uns 30 dias ali, caso isso aconteça, para eles poderem conseguir chegar no destino final. Pode falar, Daniel. Assim, planejamento e experiência, né, professor? Exatamente. Imagina, Daniel, pegar um barco com direção à China sem experiência nenhuma. Não é nem tanto assim, eu quis dizer assim, porque você planeja, você faz tudo, mas se você não tiver alguém que tem uma experiência de como seguir com planejamento, fica tudo em vão. Executar, né? Para executar o planejamento. É muito boa a colocação. É igual quando você contrata um engenheiro e o engenheiro faz todo o mapa ali da sua casa, né? Ele faz toda a planta da sua casa, deixa tudo organizado e passa para você. Aí você vai ter que fazer o quê? Contratar um pedreiro que entenda a planta,
que entenda, porque se ele não entende, ele não vai fazer do jeito que está, né? Aí é onde que entra a experiência. Ele precisa saber executar o trabalho. Se ele não souber, não vai adiantar nada o engenheiro ter feito todo um trabalho se o pedreiro não sabe executar o trabalho. Eu já vi ao contrário, eu já vi o mestre de obra da esporra engenheiro recém-formado. Acontece também. Acontece muito. Por quê? O engenheiro, alguns, né, não vou dizer todos, né, não posso generalizar, mas alguns engenheiros, eles não têm o costume de frequentar a obra, né, ele não tem costume. E aí, na cabeça dele, ele faz, né, um planejamento. Só que na execução, não dá para executar como ele planejou na cabeça dele. E aí, tem que fazer algumas adaptações para executar o trabalho. E aí é onde que entra, né, o profissional que sabe fazer a leitura do engenheiro, né, da planta, e dizer para o engenheiro, olha, cara, isso aqui não dá certo do jeito que você quer que faça. Né? E aí é onde entra, né, Daniel? Que o pedreiro vai chamar a atenção do engenheiro e vai dizer, olha, isso aqui não dá. Né? Se a gente fizer dessa forma aqui, o negócio vai cair. Então a gente precisa mudar isso aqui. Aí às vezes o engenheiro vai dizer, ô rapaz, que bom que você teve essa observação, realmente isso aí vai cair. E aí tem que fazer uma adaptação. Aí é onde eu falo, né, que todo o processo, todo o planejamento, né, ele pode ter algumas influências no meio do caminho que possa vir a acontecer, né, alguma mudança. Nenhum planejamento ou nenhum orçamento ele tem que ser seguido 100% ali o pé da letra, até porque, igual eu falei para vocês, no meio do caminho pode acontecer algumas oscilações. E aí a gente vai ter que fazer algumas adaptações, né? Mas na regra geral, né, a gente vai ali, faz um plano de ação, executa esse plano, né, e a gente consegue fazer essas adaptações com tranquilidade. Modelo de orçamento empresarial. Cada empresa deve utilizar o modelo de orçamento empresarial mais adequado às suas necessidades, mas existem alguns padrões e referências. Na internet é possível encontrar diversas planilhas prontas e customizáveis para download gratuito. Se você prefere se organizar por meio desses arquivos, você pode usar, por exemplo, um nosso modelo de planilha, que é um post, né, de um site de orçamento empresarial. Pode ajudar, né, a projetar suas receitas e despesas de forma prática. Se preferir, criar a sua própria planilha e saiba como é possível fazer isso, né, sem ter conhecimento avançado de Excel. Não é difícil fazer uma planilha de orçamento empresarial. Quem já fez fluxo de caixa comigo sabe que eu passei algumas planilhas de fluxo de caixa. É bem semelhante. Quando a gente fala daquela projeção do fluxo de caixa, é bem semelhante à elaboração do orçamento empresarial. Então, quando a gente faz a projeção do fluxo de caixa, na verdade, nós já estamos fazendo uma parte do orçamento empresarial, porque nós estamos planejando, né, ali o futuro. Então, é uma planilha bem simples, a gente consegue fazer ela com tranquilidade no Excel de uma empresa pequena, tá, gente? Uma empresa grande, a gente vai precisar de um software, né, para poder nos auxiliar exatamente por conta que nós temos muitas despesas, muitas receitas, então fica meio difícil fazer isso só no Excel. Dá para fazer também, né? Mas seria interessante ter um software que ia ajudar demais na conta. Pessoal, é interessante, né? Nós falamos bastante aqui sobre a elaboração, né, do orçamento empresarial. Às vezes a gente fica assim preocupado, mas professor, né, como que faz esse negócio na prática? Será que isso é difícil? Pessoal, não tem nada complicado. Inclusive ontem eu passei um vídeo para vocês, né, bem explicadinho ali. A gente vai anotando, então, quanto que nós tivemos ali de receita. E aí a gente vai anotar as nossas despesas. Quanto nós tivemos? Fornecedores, energia, água. A gente vai separar todas as nossas dívidas ali, nossas despesas,
e a gente vai tirar, né, da nossa despesa ali, a gente vai tirar as despesas do valor líquido que nós tivemos ali de receita, e a gente vai ter um valor bruto, que é o valor líquido, né, que sobrou no caixa. E esse valor a gente pode fazer investimentos com ele. E a gente pode fazer nessa projeção com base nesses dados que a gente já tem. Então a gente já tem vários dados ali, né? O fluxo de caixa, nós sabemos quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, nós sabemos o que nós temos para pagar, o que nós temos para receber. Então fica fácil para a gente elaborar esse orçamento. Né? E o orçamento familiar, professor, como que a gente faz isso? O orçamento familiar, ele é ainda mais simples, né, de fazer. Né? A gente pode estar fazendo um planejamento aí para a gente poder conquistar o sonho, né? Conquistar o sonho de comprar aí uma televisão, conquistar o sonho de comprar uma máquina de lavar roupa, né? Conquistar o sonho de comprar um ar-condicionado, né? Porque são coisas pequenas, né? Mas tem muitas pessoas que têm alguma dificuldade para conquistar essas coisas, né? Nem sempre as coisas são fáceis para todo mundo. E aí o que a gente precisa fazer? Planejamento, né? Elaborar um orçamento para a nossa vida futura. E aí a gente vai pegar lá o caderninho, vai anotar todas as nossas despesas, né? Tudo que nós temos para pagar durante o mês e quanto nós ganhamos. Ah, o meu salário é R$ 2.000. Então eu estou devendo R$ 1.500. Né? O todo aqui eu devo R$ 1.500. Então eu vou pagar tudo que eu devo, vai sobrar R$ 500. Então esses R$ 500 eu vou guardar, que é o que sobrou. Então eu vou guardar esses R$ 500 porque eu tenho o sonho de comprar um ar-condicionado. E aí eu vou guardar os R$ 500 e vou comprar o ar-condicionado. Depois que eu terminar, né, de juntar o dinheiro ali, eu compro o ar e instalo lá na minha casa. Ah, agora eu tenho vontade de comprar uma máquina de lavar. Então tá me sobrando quanto do meu salário no final do mês? Livre de todas as minhas despesas? R$ 200. Será que não tem alguma despesa aqui dentro do meu orçamento que eu não posso estar cortando? Às vezes existem algumas despesas que são supérfluas e aí eu posso cortar, já que eu quero, né, alcançar ali um objetivo, já que eu quero realizar um sonho, então eu posso cortar algumas despesas ali que são supérfluas para eu poder conseguir ajuntar dinheiro para eu conquistar aquele sonho. Então, basicamente, eu vou pagar um preço, né, para eu poder conquistar aquele sonho. Ah, eu quero comprar esse negócio em menos tempo. Então vamos cortar as despesas, vamos economizar energia, vamos economizar água, vamos fazer aqui uma série de economia para chegar no final do mês e ao invés de sobrar R$ 200, sobrar 300, R$ 400. Então é superar todos os dias. Superação todos os dias. Todos os dias nós precisamos superar, certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum complemento? Você deseja falar uma experiência? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Você deseja nos trazer aí alguma experiência que você teve? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje, né? Já que não temos dúvida nem perguntas. Nós vamos estar encerrando a nossa aula de hoje e amanhã a gente vai trazer um pouco mais, né, sobre a elaboração do orçamento empresarial para vocês. É um tema bem simples de ser falado, a gente vai falar bastante, mas é um tema bem simples. Né? Elaborar o orçamento empresarial não é algo difícil, né? É muito fácil. Eu vou trazer também uma planilha no Excel para vocês, aqui para vocês conhecerem. Né? Nas próximas aulas aí eu vou trazer essa planilha do Excel para vocês conhecerem como que funciona esse negócio na prática. Tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Tenham um excelente final de noite. E amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Forte abraço. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tchau, até amanhã.
Boa noite, até amanhã. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, boa noite.